Olá, seja bem-vindo! Hoje vamos conhecer um pouco da história de uma instituição educacional que completou 92 anos, o Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça, hoje campus do IFSUL, através do olhar de um aluno que também foi diretor do KVG, e desvendar também o lado musical de Leonel Antunes. E é ele quem está entre nós hoje. Leonel, queria te agradecer imensamente, que a gente já vem conversando para tu poderes vir participar do programa e hoje conseguimos então que viestes abrilhantar aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista. Muito obrigada. Quem agradece sou eu. Boa noite a todos do programa Entre Nós, que podia chamar Entre Todos, né? É um programa democrático, né? Isso. E eu que agradeço, assim, a confiança que a instituição deposita em mim de conversar um pouco sobre a história desse educandário já idoso, bem mais idoso. jovem ainda pedagogicamente, né? Isso. Eu acho interessante, até a gente conversava antes de começar o programa, né? Como é que se dá essa tua entrada no KVG como aluno? Como é que é essa história tua? Na verdade, ela foi por acaso. O KVG até 1969 pertencia ao Ministério da Agricultura e a partir daí passou para a UFPEL. E tinha um primo da família que era professor da UFPEL e num domingo daqueles cafés ali no Povo Novo, onde eu morava, uma vila aqui entre Pelotas e Rio Grande, ele falou para minha mãe que existia essa escola agrotécnica, assim era chamado na época, né, e que era uma boa chance de botar um dos filhos lá, né, até porque a escola tinha todo o internato, tinha alimentação, o estudo gratuito, né, e toda uma oferta e uma possibilidade do camarada sair de lá com um título no mínimo de técnico, né. E foi assim, e eu estava na ponta da mesa e eu topei, vi para a tal da agrotécnica, que eu nem sabia direito do que se tratava. E aí começa essa tua relação com a instituição. Essa relação com a instituição, isso mesmo. A partir de 1972, no então ginásio agrícola ainda, né? E aí passas então a ter toda a tua vida lá dentro. Isso, com certeza. Uma outra família. Uma outra família. Novos amigos, né? Claro, claro. Então, porque o regime de internato, ele possibilita uma experiência sem precedente, porque mais ou menos na marra tu lida com as diferenças, né? Tu aprende a ceder, aprende a te impor, né? E sobretudo pensar o coletivo, né? E é uma experiência assim magnífica sem muita cartilha, ela é por si só, né? O fato de um ter uma prova, o outro não tem no outro dia, de fazer o silêncio, de respeitar, aquelas coisas assim, e até uma questão de sobrevivência às vezes, porque nós tínhamos várias idades lá. Nós tínhamos meninos de 14 anos, como era o meu caso, e tinha pessoal de 20 e tantos do curso técnico, né? É uma experiência de vida, assim, fantástica. Sobretudo no sentido coletivo e nas relações, o perder e ganhar. Né? Que é muito importante a gente saber, né? Perder e ganhar em várias situações, assim, ó. Entrar em fila para comer, esperar a sua vez, né? O respeito, né? O respeito, dividir sobremesa, às vezes, parceria, emprestar livro, emprestar caderno, trocar sapato, né? E aí se dá, então, a parte do início da tua adolescência, né? Porque 14 anos na época não era. Ginásio agrícola. Isso, era o ginásio agrícola e com 14 anos, como a gente conversava, era uma criança, o que não é hoje, né? 14 anos era um menino, um guri, né? Um guri, claro. Que tu entra. E aí é que se dá essa tua ligação com a parte rural, porque Sim. antes tu não tinhas. Tinha, até porque o Povo Novo, na verdade, ele é uma vila e muito próximo à vila tem a questão rural. Mas embora a gente fosse da vila, porque o meu pai tinha um cartório, então, considerando a parte rural, eu era meio urbano, porque na parte ali. E depois, na questão agrícola, eu vim e fiz o técnico em pecuária e fiquei trabalhando na escola depois, durante 8 anos. E aí faz a parte que tu começas a dar aula lá. Como é Eu que trabalhei se dá primeiro isso? como técnico agrícola durante 8 anos, né? 8 anos como técnico. 8 como técnico. E depois eu fiz o curso de Educação Física na UFPEL e a partir de 85 eu passo a dar aula de Educação Física.
em 85. 77 a 85 eu fui técnico. Fosse técnico lá. E isso que me possibilitou algumas leituras assim sobre a escola, né? Eu consegui assim, ó, não o melhor olhar, mas ter a oportunidade de olhar para a escola enquanto aluno, enquanto funcionário e enquanto professor, né? E várias leituras. Várias assim. leituras. E aí a gente olha no teu currículo e vê que tu chegas à direção do KVG. Qual que é a importância disso, de um menino que veio lá do Povo Novo, não sabia bem direito o que era, Claro, agarrou essa oportunidade. É verdade, isso mesmo. E chegar ao cargo máximo da escola que o acolheu. Na verdade eu não fui o primeiro ex-aluno a chegar ao cargo máximo. O professor Agapito, Agostinho Agapito Franco, foi o primeiro ex-aluno a chegar ao cargo máximo em 69, né? Eu fui o segundo ex-aluno. Depois teve só o professor Marcelo, um terceiro. São 3 na história da escola, assim, ex-alunos que chegaram ao cargo máximo. Na verdade, o fato de trabalhar já na escola já era um orgulho muito grande, porque a gente fica com aquela sensação de dívida, né? Por tudo que a escola fez pela gente, né? A escola vira mãe, porque ela chama, através da sirene, ela chama para aula, ela chama para o banho, ela chama para o refeitório, né? Ela avisa o horário do silêncio, ela avisa o horário de acordar, através daquela sirene, é como se fosse uma mãe, dizendo, olha, guria, acorda aqui, né? E, de certa forma, a gente, quando trabalha lá, o espírito ex-aluno que volta à escola, ele tem uma sensação de dívida, de gratidão. Então, não quer dizer que ele trabalhe melhor do que os outros, que não for ex-aluno, não é isso. Mas ele tem um componente a mais. O afetivo? O afetivo, um componente a mais, né? A grande maioria tem exatamente por conta disso. Ora, os que fizeram lá ginásio e o curso técnico, ficaram 7 anos lá dentro. Sim, imagina. 7 anos. Eu tenho colegas que ficaram 7 anos. Eu fiquei 4 porque eu fui na 4ª série. Né? Para lá, então, eu fiquei 1 dia e 13,5 do curso técnico. Né? E aí surge um livro e depois a gente já está em um outro pronto, que a gente vai, durante o programa, começar a conversar. Da onde que surge a ideia de escrever o livro, né? KVG é uma escola, olhar de aluno. Como é que surge, que dá um estalo em ti assim, vou parar, vou me debruçar e vou escrever sobre o KVG? Sim. Então, assim, só fazendo um pequeno reparo, o primeiro é KVG, História de um Patronato. E o segundo é que é KVG, uma escola, olhar de aluno. Por que História de um Patronato? Porque ele cria-se como patronato. Tá. Em 1920, no governo Epitácio Pessoa, o Ministério da Agricultura teve a ideia de criar vários patronatos agrícolas pelo Brasil, com a intenção de melhorar a lavoura de cada região através de famílias rurais. Então, trazia os filhos dessas famílias para dentro dessas escolas e com os sonhos deles retornarem e qualificar suas propriedades rurais e ajudar os seus pais. Ocorre que na mesma época também existia uma força muito grande em torno dos chamados desvalidos da sorte, né? Ou pessoal carente. Então, nesse bojo, aí, nessa esteira, a escola foi abastecida por muitos órfãos. Tem pesquisas em torno disso, gente que fez mestrado em torno desse recorte. As histórias que eu conto, elas são cronológicas, com os principais fatos. Né? Então eu não aprofundo muito nas características por década, assim, né? Nem questões filosóficas, nem questões sociopolíticas, não. Ele passa um pouco na tangente disso tudo aí. Até porque não é o objetivo. Sim. Né? Então, neste começo, assim, foi um começo relativamente voltado a meninos órfãos, né? Inclusive, conta a Magda Vicente, uma pesquisadora que fez mestrado na UFPEL, que alguns até fugiam, né, para ajudar a família, porque sabiam, olha, tá na época da colheita do milho e eu estou aqui, os caras achando que estavam perdendo tempo, né? Sim. A família precisando lá. Teve algumas fugas, teve gente que saiu para as férias e não voltou. Né? Tem vários fatos. Mas aí a escola foi melhorando o seu ambiente pedagógico, foi se qualificando, né? E aí ela já entrou mais num terreno acadêmico, né? Em que pese ela estava no Ministério da Agricultura, se caracterizava muito na época pelas práticas. Pelas práticas mesmo, o pessoal aprender a fazer fazendo. Né? Os cursos técnicos, eles só vieram a ter no ano de 1950.
né? A escola é de 23. Imagina. Né? Praticamente, o que dá isso? Quase 3 décadas depois, né? Quase 3 décadas. 2 décadas, ponto 7 depois, né? Que veio a ter o primeiro curso técnico, né? E também as mulheres. Sim. Né? As mulheres, a entrada das mulheres foi... A Lei Orgânica de 46, a Lei Orgânica do Ensino Agrícola, ela previa, e era uma linguagem da época, né? O autor não concorda com a linguagem, mas tem que narrar. Sim. Era assim, está no decreto, que a mulher poderia participar do ensino agrícola desde que os conteúdos ministrados fossem afetos às coisas domésticas. Vê que interessante, né? Aí tu lembra do fogão, do tanque, da coisa, da organização do lar, que provavelmente aí que foi criado os cursos de economia doméstica rural. Né? Eu digo provavelmente porque é certo isso, né? Mas provavelmente o nome se deu por isso, né? Os cursos de economia doméstica rural. E assim foi também, né? A primeira turma foi de 58, o curso foi criado em 57. Criado foi antes, mas efetivamente com alunos foi a partir de 1957. E elas podiam também participar do internato? Não, era tudo muito separado. Imagino, né? Era tudo muito separado, assim, ó. E, inclusive tinha o prédio do curso de economia doméstica, assim, a gente chamava ali na economia doméstica, tal, faziam separado, educação física, os seus cafés, etc, etc. Na virada dos anos 70 que elas começaram a participar, se alimentavam no mesmo refeitório, tomavam café da tarde também, tal. Foi assim, mas a inserção da mulher se deu assim. Interessante. Né? E dando um pulo na história, se assim tu me permite. Claro! Hoje, no campus Visconde da Graça, elas são maioria. Elas, as mulheres. Interessante, né? Tanto enquanto servidoras, enquanto alunas. Servidoras são 57%, incluindo aí professoras e técnicas, e estudantes são 63%, mulheres, nos 3 níveis de ensino. Técnico, tecnólogo, graduação e pós-graduação. E continua ainda tendo internato lá? Continua. E ele é muito usado? Ou ele não? É usado, sim. Normal, assim? Ele é usado. Existem hoje algumas coisas que aí como eu não estou lá no momento, assim, talvez eu não seja mais apropriado para falar, mas existem algumas coisas na questão do ECA, né? Da adolescência, né? Da cartilha da adolescência, sim, que parece que tem alguma coisa em maiores misturado com menores e no mesmo alojamento. Estatuto da Criança e do Adolescente. Da Criança e do Adolescente. Eu fiz vários programas e tinha me fugido. Isso aí. Né? Acontece, às vezes foge. Claro. Né? E que a escola teve que criar a bolsa, auxílio, moradia para os maiores e dar internato, aí moradia no sentido prático, para menores de 18 anos. Essa é a modalidade. Mas o internato ainda tem, até porque se não tiver o internato, os cursos rurais não sobrevivem. Porque a grande maioria advém do interior. Advém de outros lugares para fazer. Mas não quer dizer que tenha interno só dos cursos de agropecuária. Né? Tem de vestuário, tem de... Pois é, até para falar em relação a isso. Então, de 23 a 69... ele pertencia ao Ministério da Agricultura. Isso. De 69 a 2010 da Universidade Federal. Da Universidade Federal. E agora, 2010, ao IFSUL. O Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Sul-Rio-Grandense. Por que isso? Porque ele foi criado dentro do Ministério da Agricultura. Porque, inclusive, em 23 não tinha MEC. O MEC é de 1930. O MEC foi criado em 30 e essas escolas foram em 21. A nossa que foi inaugurada em 23, por isso que data daí. Mas o decreto é de 21. Tá, e aí como é que se dá essa tua ideia? De montar, eu vou pegar, vamos levantar o livro aqui, ó. História de um patronato. KVG, História de um Patronato. É isso. Eu lancei em 96. Em 96. De onde que tu tirou essa ideia de, olha, agora eu vou escrever um livro sobre o KVG? Eu tenho a impressão que sensações a gente... elas não são perpétuas, né? Elas acontecem no momento. Eu tenho a sensação que foi dentro dessa dívida que eu chamo que a gente tem com a instituição, né? E eu me ressentia de não ter num local só um pouco da história da escola. Tinha alguns trabalhos anteriores, bons trabalhos, né? Mas de alguma década aqui, outra década ali, uma coisa de uma exposição de fotos aqui, outra aqui. E eu digo assim, olha, eu acho que cabe a mim tentar organizar isso num lugar só.
Né? Hoje já está muito melhor isso, podemos falar depois sobre, tem um núcleo lá, o NEPEC, que trabalha exclusivamente com isso. A gente até na semana passada fez uma reunião com a direção e com professores. Hoje tem um núcleo especializado em patrimônio dentro da instituição. Imagina? Tem. Então agora o pessoal está com confiança assim, de aonde guardar fisicamente, aonde tem pessoas que cuidam ali. Sim. Né? E na verdade, a história se perde, ela não é por culpa de ninguém. Não tem ninguém relapso, não tem. O que acontece é assim, ó, é que determinados momentos que a instituição passa, tu tem que agredir em determinadas áreas. É como um incêndio, tu tem que apagar. Né? Então tem determinados momentos que... Então, na verdade, assim, ó, não existe. O que existe é que tem um momento para resgatar a história e está se fazendo. E ponto. E como é que tu fez isso, fez esse trabalho? Quanto tempo ele levou? O primeiro levou 4 anos. 4 anos? 5 anos, foi. E aí eu comecei a entrevistar pessoas. Pois é, como é que se deu isso? E o fato de eu estar lá, eu tinha acesso a fotos antigas. E tem uma coisa que os antigos tinham uma sacada fenomenal, talvez por necessidade. As fotos antigas, elas são duras. São uma cartolina, assim, duras, assim. E o pessoal escrevia atrás. Eram verdadeiros relatórios atrás de cada foto, né? Semana Ruralista de 1942, presença... Não sei de fulano. Ciclano. Então, tu tinha ali quase que um release até, né? Ali do que era. Exatamente. E isso, na época, embora não tinha informática desenvolvida como é hoje, né? Eu fiz em folhas de papel massa, e escrevendo à mão e tal... Mas tinha a vantagem de usar um material que o pessoal se preocupava na mão. Tem um livro lá de relatório que era muito bem feito. Assim. Então, o grande começo da escola tinha muitas coisas no começo da escola. Então, em que pese a morosidade, o tempo que levou, tinha material para fazer. E existe uma outra coisa também. Ó, a história, ela às vezes se vai com as pessoas. Sim. Por isso que tem que estar em algum lugar, né? Exatamente, ela às vezes se vai. E hoje é aceito cientificamente a história oral, que é aquela que tu vai lá, tu entrevista uma pessoa, se tu botar lá no corpo do teu texto, segundo Fernanda Puccinelli, a responsabilidade fica de quem falou. Sim. Né? E o autor fica protegido em relação àquela entrevista. E cientificamente, metodologicamente é aceito hoje a história oral. E isso facilitou um pouco as coisas. Né? Facilitou um pouco as coisas, porque muita gente às vezes vai embora, morre, leva determinada coisa e tal, e aí fica difícil juntar depois. Claro. Né? E não acho que foi para muito tempo, 4 anos. Pô, tu consegui juntar. Foi. Foi 4 anos, foi entre 92 e 96. Sim. Quando eu saí da direção. E aí começasses a Mas aí pesquisar. tu tem aqueles recuos, né? Tu tem aquele momento assim que tu para um pouco. Pois tu não ficou assim, baixou a cabeça e agora eu vou... trabalhava. Exatamente, junto. Não, e isso aí é meio como fazer um CD, Sim. É muito parecido tudo, como fazer uma dissertação. Tem horas que tu dá uma parada assim, né? Assim, dá uma refletida, será que eu estou no caminho? Será que eu quero fazer isso? Será que eu tenho essa missão? Será que eu não estou sendo intrometido, falar da história dos outros? Porque é muita responsabilidade. O grande desafio de quem se atreve a escrever a história que é dos outros. Eu tenho uma minúscula parte lá dentro, como aluno, como servidor, enfim, mas e os outros, milhares? Eu estou falando da história dos caras. Eu estou falando de gente que se sacrificou, né, que deve ter perdido o dedo lá em martelada, que caiu de telhado, enfim, né? Sem melodrama nenhum, eu estou falando de pessoal que até porque é o tipo de trabalho que se fazia. Sim. Né? A produção rural, tudo. Então, é muito temeroso, assim, e tu pode cometer injustiças. De não citar alguém, né? Não citar alguém ou não citar algum fato. E eu vou contar um episódio. Vou contar um episódio. A escola teve o KVG, na época chamava-se Colégio Agrícola Visconde da Graça. No fim dos anos 60, ele teve uma virada tecnológica muito grande, que foi o convênio com a Alemanha. Sim. O convênio com a Alemanha, né? Em que pese a escola tinha a sua capacidade, o seu fôlego, o seu nome, né? Trabalhava muito com a comunidade. Trabalhar com a comunidade, isso não é novo. Isso é muito
vem, eu acho, né? Exatamente. Talvez hoje exista maior conscientização. Maior divulgação também, de repente. Talvez, né? Mas em 1942 a escola fazia semanas ruralistas, com produtores rurais expondo lá dentro. Tem fotos disso, tem documentos sobre isso, entende? E era hoje o dia de campo, né? Que se fala de campo, alguns nomes se trocaram. Sim. Claro, hoje o pessoal tem mais facilidade pela comunicação. Opa, sem tirar o mérito, acho que tem que acontecer. Não, sim. Né? Muito pelo contrário. Mas não dá pra gente achar que tudo é novidade. Claro. Né? Alguns nomes só são trocados e enfim. Então a escola tinha uma importância muito grande para esse ambiente rural de Pelotas e região. E existia um conversê dentro da escola que o convênio com a República Federal da Alemanha tinha sido por acaso. Bom, e aí eu fui folhear, quem era o diretor na época era o professor Francisco Losal Alves da Fonseca, que foi prefeito de Pelotas. Sim. O Chiquinho, chamava-se ele de Chiquinho, lá, Doutor Chiquinho, essa é boa, né? E ele foi um homem que muito atento às coisas da escola, muito... E na época que eu estava pesquisando, eu marquei uma conversa com o professor Chiquinho. Ele morava aqui na Avenida Bento, com Deodoro, com Santa Tecla ali, numa esquina daquelas, e ele me recebeu, era um gentleman, né? E um homem super educado, assim e tal. E eu nervoso para fazer essa pergunta para o homem, né? Afinal, o homem tinha sido prefeito da cidade, um economista de renome, era consultado, foi assessor do professor Gigante na UFPEL, teve números, trabalhou no IRGA, um homem com uma vasta experiência político, técnico e pedagógica, né? E chegou uma hora assim que eu digo, eu tenho que perguntar. E eu disse, professor, reza a lenda que assim. É verdade. No alto dos seus cargos, ele teve uma humildade. É verdade. Ele disse, é verdade. Ele disse, eu estava na antessala do Ministério da Agricultura e saíram dois cidadãos, dois camaradas, saíram bravos de dentro do gabinete da superintendência e atiraram um projeto da mesa, que era uma proposta do governo alemão para instalar aviários, sistema de pastagem, sistema de gado leiteiro, agroindústria. E o Ministério achou que aquilo era para clima frio, e os caras eram lá do Pará, eram do Norte, Nordeste, e saíram muito bravos com a negativa do Ministério da Agricultura. E o professor Chiquinho pegou o material e trouxe para Pelotas e se debruçou sobre o tema. Envolveu a comunidade alemã, envolveu os pesquisadores, envolveu as forças vivas do ambiente político. Pimba. Veio para cá. E a Alemanha topou. Né? E foi Estava no lugar certo, na hora certa. Na hora certa. Certo. E se atinou, né? E se atinou, exatamente isso. Então eu pude contar isso neste primeiro livro, legal. Porque ele me contou. Claro. Né? Então tem todo os dois livros, tanto o antigo como esse, porque este primeiro aqui, ele está dentro do segundo. Tá. Então o segundo é como se fosse uma reedição ampliada com outro nome. Tá. A partir de 96 eu recomeço a narrativa. Né? E esse primeiro está na primeira parte do segundo também. Né? Então, quem tiver acesso a esse segundo vai ter acesso a tudo. Vamos para o intervalinho? Ué. Para tomar uma aguinha? Claro. Então tá, a gente vai para o intervalo e depois dos comerciais, hoje ao vivo, aqui quinta-feira, pela TV Cidade e também pela internet no www.tvcidadepelotas.com.br. Estamos falando com o professor Leonel Antunes. Errei? Falei certo. Sabe aquele prato bonito, com aroma e sabor deliciosos? Tudo feito na hora, com cozinha aberta onde você vê seu alimento sendo preparado. Só no Picanha Express. Pratos à la carte de grelhados de picanha, filé, alcatra, lombinho e frango, além do prato do dia. Todo dia um prato diferente. Maminha ao molho, massas, estrogonofe e todas as sextas, pratos com peixe.
O Picanha Express está em 2 endereços. Na Rua General Teles, 755, bem no centro de Pelotas, onde atendemos de segunda a domingo, das 11 às 14h30 e de terça a sábado, das 19 às 23 horas. Também aberto nos feriados. E na Rua 15 de Novembro, 732, esquina Cassiano, com atendimento de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Teleentrega 3305-3186. Acesse o nosso site e fique por dentro das delícias do nosso cardápio. www.picanhaexpress.com. Combina com café, com chocolate, com frutas. Combina com muita coisa gostosa. Leite Dambi Caçulate, a combinação perfeita de sabor e qualidade. Dambi Caçulate, combina com você, com a sua saúde e com a sua vida. Chornac Moda Dia e Noite, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 7h30 da noite. Sábado, 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Informações pelo site www.chornac.com.br. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Voltamos ao vivo com o programa Entre Nós, que hoje está conversando com o professor, e depois a gente vai mostrar mais dons dele, um grande músico, instrumentista, Leonel Antunes. E nos bastidores, como a gente sempre diz, é muito bom o bate-papo, né? Que a gente já fica conversando e falando até algumas coisas que não entram no ar. Mas agora ele me deu um toquezinho, que depois a gente vai mostrar, do livro aqui, que faz a capa desse primeiro, né, de história do patronato, né, que faz parte desse outro livro que ainda não foi lançado, que a gente vai conversar. E antes da gente falar desse outro livro, Leonel, em relação à primeira turma de técnicos lá da escola do KVG, tem alguma curiosidade, assim? Tem uma curiosidade semelhante à que eu contei do convênio com a Alemanha. Veja bem, como a escola era do Ministério da Agricultura, a questão curricular, a grade curricular, era muito pesada no sentido técnico, das coisas rurais e agropecuária. E as disciplinas de cultura geral eram menos. A gente chamava cultura geral, português, matemática, história, geografia, né? E o pessoal, quando começou a se formar como técnico, notaram que eles poderiam ter problema com a equivalência de diploma de um curso normal, de um científico, né? E realmente havia dificuldade do MEC, aí o MEC já existia, em 50, do MEC reconhecer aquele curso técnico também como um curso médio, ou como um curso científico. Porque, como eu disse, o número de disciplinas era muito... Era mais a prática. Isso, conteúdo. E aquilo assustou muito os estudantes. E aí também me conta um ex-aluno, que depois foi professor da escola, Aníbal Costa Leite Filho, que eles, de forma escondida, mandaram uma carta para o Ministério da Agricultura. Mandaram direto para o ministro. Foram direto a Deus. Direto, mandaram uma carta, era por carta, não tinha e-mail aí em 50, né? Sim. E eles preocupados com a formatura em 50, porque eles queriam fazer agronomia, porque a faculdade de agronomia já existia, né? E eles preocupados com aquele reconhecimento, aquela equivalência de conteúdos poderia prejudicar. E eles escreveram uma carta para o ministro.
O ministro se comunicou com a escola e acusou que recebeu aquela carta. E a escola disse, não, a gente não mandou carta nenhuma. E aí foram ver quem tinha mandado, a direção da escola chamou, coisas devem suspender os caras. Sim, imagina. Os caras tomaram uma suspensão, os alunos da época tomaram uma suspensão. E foram já. Aí eles mandaram outra carta para o ministro dizer que tinham sido suspensos. O ministro mandou um emissário aqui para resolver a situação. E resolveram a situação. Resolveram, conversaram com o MEC, resolveram, fizeram ali A escola se comprometeu depois de aumentar um pouco dos conteúdos de coisa, mas conseguiu, se falaram, então, foi um ato dos alunos. Um ato dos alunos. E teve uma história muito interessante que eles convidaram o ministro para Paraninfo. Que legal. E ele veio? João Cleófas, ele veio. Bom, ele veio um tempo antes para agradecer o convite, numa viagem que ele fez aqui para a região. E no dia específico da formatura ele não pôde vir, mas mandou um representante. O nome do ministro da Agricultura era João Cleófas. Ficou muito amigo dos guri na época, sim, né? Mas que hoje loucura. A grande maioria já é falecido desses alunos, né? O professor Viana, que foi reitor da Católica, era um dessa turma. Que legal. Né? E Carlos Alberto Viana foi é o nome do ex-reitor da Católica, que foi aluno dessa turma. Então eles mandaram essa carta, mandaram outra, foram suspensos. Aí o Ministério mandou tirar a suspensão dos guri, né? Isso é muito legal, muito né? Legal. Assim, uma coisa assim... que foi boa para depois, a partir dali, para todos, certeza, né? Com certeza, para todos. Né? E a coragem que eles tiveram, assim, de mandar aquela carta meio clandestina, meio não sei o que e tal. E também foi fruto de uma conversa com o professor Aníbal na casa dele. Claro, porque aí é que se descobre, ele já aposentado, já com deficiência visual. Fontes vivas, né? Fontes vivas, exatamente. Que aí eles vão te relatar, eu estava ali presente, né? Com certeza. Eu fui testemunha, né, disso. E este segundo livro aqui, ele não foi ainda lançado. Não, ele não foi lançado. Eu tive a ideia dele, porque a escola em 2013 fez 90 anos. Isso. Bom, então o título original dele era KVG, uma escola, 90 anos. Tá. 90 anos, uma escola. Bom, aí ele teve dificuldades de técnicas, de editora, né? Envolveu o cálculo de recursos, que não se conseguia, não se conseguiu fazer o acordo com a UFPEL, aí entrou em licitação, e agora... no último momento, ele já aprovado, ele se ressente o livro também das contenções que a rede federal está fazendo agora no momento e toda a crise que não cabe aqui discutir, né? Mas que afeta essas coisas que não são pequenas para nós, mas são pequenas a nível de Brasil. Mas ele está pronto. Demorou quanto tempo esse? Esse aí foi menos tempo, até por causa da internet. Esse aí foi um ano e meio. Não. Até porque também tu pegou uma prática, né? E isso, ali, vai ali. E aí, olha, VB, veja bem uma coisa. Aí eu vou juntar agora o emocional com a tecnologia. Os estudantes e os ex-alunos e meus contemporâneos de gente que foram meus professores, como eu fiquei com um certo nome, com o cuidado da história da escola por causa desse livro, parece que o pessoal sente confiança. Então o pessoal me manda. Isso é que nem o contador de piada, né? Eles abastecem o contador de piada. Essa tu não sabe. Sim. Aí tu conta e o cara fica sabendo. Mas isso eles me mandam fotos assim. Essa tu não tem, divulga aí, tal. Que legal. E a gente usa o Facebook mesmo para ir fazendo doses homeopáticas do livro, né? Nossa, entende? Muito legal. Então a gente faz uma... Até mostrar... Aqui, depois... pode mostrar a capa até. Ele tem uma capa... Capinha. Pode... Essa aí é a capa. Só esperar ali que os guris estão passando ali, os nossos parceiros, e ele é cheio de fotos, né? Isso, é uma questão que eu faço. Por que assim, por que fotos? Existe uma modéstia no serviço público que me incomoda um pouco. O que vale é a instituição, não é as pessoas. Não, isso não é verdade. A instituição é feita de pessoas. Claro. Entendeu? Então, eu tive a oportunidade de fazer uma fala, agora no aniversário da escola lá, tive o prazer de ir lá, conversei um pouco com a comunidade e fiz em slides um resumo desse livro. E uma das coisas que eu falei lá e que eu falo sempre que eu tenho oportunidade, assim, quando tu fala em memória, museu, memorial, parece que tu está te transportando lá para o tempo do Ariri Cachaça e como se fosse uma coisa que não tem importância. Sim. Se transportar para o passado... Não tem nomes. Como se não tivesse importância, né? Sem vida. Sem vida, não, e tem muita vida. Sim. Né? Então, eu tenho a impressão que a pessoa começa a valorizar a memória das coisas quando ela é injustiçada.
né? É como fazer a memória de uma emissora, tu foi uma das que trabalhou e não apareço ali. Não apareço, não tá, morreu aqueles 5 anos, né? Sim. Aí a pessoa diz, bom, mas ninguém cuida disso, ninguém cuida, né? Então a gente, de modo geral, só dá bola pro passado quando é injustiçado ou quando uns da gente foi injustiçado. Mas isso em tudo, né? Em tudo, é o meu pai. Mas o pai estava lá, não falaram o nome do meu pai. Sim. Né? E aí a pessoa diz, mas é importância essa tal de memória, né? Porque Vamos ver se a gente... agora a gente vai mostrar ali. Vou mostrar a capa primeiro. Capinha. E ele aqui, como o Leonel está falando, ele tem muitas fotos. Muitas fotos. Eu faço questão de botar as fotos, porque é as pessoas que fizeram a história. Tem muitas fotos. E agora tu abriu uma página aí muito interessante. No acaso? Me pergunta sobre o internato feminino, então. Foi no acaso, né? Foi no acaso, tá aqui. Não, nada por acaso, então não foi no acaso. Alguma curiosidade do internato feminino? Tá aqui as primeiras alunas do As primeiras alunas, né? A questão do internato feminino foi uma curiosidade. Em 1990, nós fomos até o Taim, uma escola rural ali do Taim, ali, que era vinculada à Secretaria Municipal de Rio Grande, né? E foi comigo 3 alunos. Na época a escola tinha o curso de agropecuária, alimentos, que virou agroindústria, e economia doméstica. Eram 3 cursos só de nível técnico. E eu levei a convite, levei 3 alunos do último ano. Então eu falava um pouco geral sobre a escola, vamos aos slides, e cada menino falava um pouco sobre o seu curso. Eu não mentia sozinho, fazia os alunos mentir junto, né? Aí, no almoço lá com as 2 professoras, assim, e é muito interessante assim o ponto que elas abordaram, né? E muito sério. Elas chegaram e disseram assim, ô Leonel, não tem como ter internato feminino lá no KVG? E eu disse assim, se vocês pedirem, tem. Falei assim, né? Como assim? Por que vocês acham que tem internato feminino? Ela, não, pelo seguinte, aqui na nossa comunidade rural, as meninas, elas terminam a 8ª série, depois elas vão para os bailes arrumar marido. Porque não tem para onde ir, né? Porque não tem para onde ir, a sequência. Porque se vão para Rio Grande, como é que vão morar para estudar nos cursos, né, de ensino médio em Rio Grande, que se chamava na época? E se as escolas tivessem internato, elas tinham como ter a sequência. Vê que interessante, né? E é muito sério, elas contaram aquilo com muita emoção, com muita preocupação. Entende? Isso quando casam, quando não vão para outro lado, né? Exatamente, foi nesse sentido. E eu estou falando isso porque elas usaram essa expressão. Mas claro. Essa expressão não é minha, é delas. Sim. Né? E aquilo me tocou, assim, me tocou muito, assim, que às vezes tu não tem aquela leitura. Né? Tu não é do teu mundo, então. Não é do teu mundo, pelo menos. Né? E aí, então, tu nem pensa, às vezes, nisso. Pelo menos do teu mundo do momento. Claro. Tu patrola se não te dizem, às vezes precisa nada. Que te puxe. Né? Aí elas pediram para vir visitar a escola. E elas arrumaram um ônibus com a Prefeitura Municipal e vieram um mês depois e trouxeram a rapaziada de 8ª série e de 7ª para conhecer a escola. E passaram um dia lá, a escola ofereceu almoço, não sei o quê. E no final do dia elas escreveram isso aqui, ó, neste livro, que era um livro de visitas. E aqui elas ratificaram aquilo que elas tinham dito lá. Tu queres ler? Não precisa. Elas dizem isso, elas né? dizem isso aqui, que seria interessante, as meninas não têm para onde ir. E a gente começou a fazer uma mobilização dentro da escola e vê que interessante. 2 anos e meio depois a gente inaugurou o internato feminino. Que legal, né? 2 anos depois a gente inaugurou o internato feminino. E a gente convidou elas 2, a diretora e a vice. A gente conseguiu localizar, elas já não estavam mais no Taim. Sim, e elas mas foram as pessoas chovia que pediram. cântaros lá. Em março de 1992, o internato feminino. E ele existe até hoje. Ah, que legal. E foi uma das histórias também, Sim. assim, que a gente... Não, e que legal a memória e essa volta a quem pediu. Tipo, uma resposta para quem foi ali, né? Não foi uma teimosia minha, eu digo, eu quero fazer um internato feminino. Foi, porque, né, chamá-las ali para, olha,
A gente não te esqueceu, foram vocês que pediram, né? E foi. Isso é muito importante. Está escrito no primeiro Sim. e está escrito no segundo. Isso Nesse é muito segundo importante. eu ainda tive o tino de colocar a cópia do manuscrito Está muito que elas legal. escreviam nesse livro aqui, que era um livro de visitas. Ah. Que é um livro que tem uma história fantástica, assim. Sim. Autoridades que nesse livro aqui tem um Visitantes. parecer até da Yolanda Pereira. Nossa. A Miss Universo de 38, né, que ela visitou o Educandário. Sim. E o pessoal botava. Tá escrito. Tem a assinatura da Miss aí. Que legal. E aí vamos dar uma pulada então, porque o nosso programa é jogo rápido. E as pessoas depois, já sei que está todo mundo querendo adquirir, vai querer adquirir, porque é um pouco da história de Pelotas, né? E da nossa região. No mínimo Tem tudo a ver, né? No mínimo Tem tudo da a ver. parte educacional. Esse sim. aqui ainda não saiu, né, gente? Que é por o olhar de um aluno, né? O KVG. E esse aqui, infelizmente, está esgotado, né? Até por um problema técnico e tudo. Mas ele está dentro desse. Mas está dentro desse aqui. Reeditado dentro desse. Que vai ser, e que a gente está esperando que seja relançado. E agora com as seja redes lançado, sociais, né? eu acho que os Pelo telespectadores teu Face, né? podem ficar tranquilos, porque quando ele for colocando. lançado, Vai ser como eu divulgado. digo, a gente vai fazer barulho, né? Claro. E a patalhada, os patos, que é o símbolo nosso lá, a patalhada faz barulho, né? Não adianta, não tem jeito. Já está convidado para o lançamento aqui. Não, com certeza. Não, vai vir A gente lançar. traz os slides, já para mostrar, vai vir claro. para lançar aqui. E aí, então, numa partezinha que a gente já vem falando do início, para quem não te conhece, dessa parte musical. Hoje tu tens o grupo Pelo Telefone, que já faz 10 anos, que é um grupo muito conhecido, um grupo muito bom, excelente. Muito obrigado. Que inclusive fez parte do show beneficente entre nós, né, de Parabéns pelo Natal. evento, Parabéns. Muito obrigado pelo convite. Capaz, nós é que agradecemos. Da onde que vem essa veia artística? Quando é que tu entras nesse mundo musical? Pobre da minha mãe. Por quê? Pobre da minha mãe. A minha mãe ouvia novela no rádio. Ah, que legal. Na Rádio Farroupilha, Grande Teatro Gessi Lever. Tu vê que eu tenho na memória. Então a minha mãe ficava lavando a louça lá no Povo Novo e ela ficava escutando novela. Depois da novela, assim, eu pegava uma vassoura e me prendia a cantar. E às vezes ela baixava o rádio da novela para dar um pouco de atenção ao filho. Então foi a minha primeira espectadora, foi a minha mãe, minha primeira ouvinte. Às vezes de costa, porque lavava a louça, fazendo a comida, né? E eu usava esses de água sanitária, a gente chama de clorofila, né? Que é a marca, né? Sim. Patrocínio? Não, né? Não tem problema, não tem problema. Cortava assim, botava e como se fosse... água sanitária. Então foi um momento assim, no final dos anos 60, muita jovem guarda ali, Roberto Carlos, Amil, Erasmo Carlos, Cinturão, ali. Mas depois a minha inserção no samba, porque a minha banda é do samba, foi no KVG. KVG de novo na minha vida, né? Quando a escola completou 60 anos, nós tínhamos lá na escola uma professora de música chamada professora Marisa Lau dos Santos. Né? A Marisa foi embora muito cedo, com 42 anos e tal, e nas festividades dos 83 anos da escola, foi na gestão do professor Moreira, foi um evento muito bem feito, assim, muito bem organizado pela escola, pela direção, por todo mundo. Inclusive saiu uma espécie de um livro daqueles 60 anos, do qual me baseei muito também, um trabalho bem feito, sobretudo pelas professoras da área de português. E naquela oportunidade, a Marisa montou um grupo teatral e um grupo de música. E convidava funcionários, professores, alunos, e a gente se encorajou, né? E participava do grupo de teatro e também do grupo musical. O grupo de teatro a gente até participou, teve a coragem, a ousadia de participar de um evento nacional. Nossa, que legal! A Eva Todor era a presidente do júri e nós tivemos a coragem de se apresentar para ela. Ela não nos correu do palco, mas não falou nada sobre nós, né? Mas a gente se divertia muito. Claro! A gente se divertia muito, não. E a Marisa era competente e tal. E nós fizemos um grupo musical, a Marisa tocava piano, eu violão, tinha um outro colega que tocava percussão e não sei o que, outra. E quando a professora Marisa foi recrutada a trabalhar na Pró-Reitoria de Extensão da UFPEL, nesse período nós éramos da UFPEL. A gente falou que a partir de 69 até 2010 era da UFPEL. Ela foi recrutada para ir para a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e me chamou e disse, Leonel, não deixa morrer o nosso grupo. Mas aí nós perdemos a pianista, eu comprei um cavaquinho para a escola.
tocou um amigo. E ali gerou um grupo assim, praticamente de samba ali. Né? E depois eu conheci o Giovanni, o Bira, que toca cavaco hoje com a gente, por causa da associação de servidores, por causa do futebol. E ali já nasceu um embrião do que é hoje o Pelo Telefone. Depois, por questões de trabalho, a gente se separou, eu, o Bira, o Renato. Daquele 85, nós temos 3 na banda. Da turma de 85 até 88. É o violonista, o cavaco e eu. Metade da banda é de 40 anos atrás. Se manteve, né? Metade da banda. Dá 30 anos atrás. Se manteve. Depois a gente se separou, cada um foi para uma área. Eu passei um tempo e agora, há 9 anos atrás, a gente se reencontrou. E o nome Pelo Telefone também é por causa da história. Pois é. Hein? Um nome interessante, mas por quê? Porque vocês chamam... Era pelo telefone que vocês marcavam? Hein? Onde que Não conta pra nós agora. Não. A gente vai para um intervalo, depois dos comerciais, o último bloco do programa, a gente vai saber de onde vem o grupo Pelo Telefone e tem uma palhinha que a gente tem um clipe deles, para quem não conhece, conhecer e quem conhece, foi de ontem, se deliciar. Isso, do nosso show beneficente do Entre Nós, que a gente vai dar uma palhinha em primeira mão para vocês. Casa Blumenau, a loja preferida de Pelotas e da região. O melhor em cama, mesa, banho e tapetes das principais marcas, como a São Carlos. Para todas as estações temos tecidos, roupas de cama, como edredons, jogo de lençóis e toalhas da Altenburg, Doller, Budmeier, Karsten, Santista, Artex e cobertores Etrúria, Jolitex e o que você imaginar de modelos, tamanhos, cores. Qualidade, variedade, estilo e economia. Aberta de segunda a sexta-feira, das 15 para as 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 15 para as 7 da noite. No sábado, das 9 da manhã à 1 da tarde. Mas atenção, nos 2 primeiros sábados de cada mês, você tem mais tempo para escolher as mercadorias. É que o horário se estende das 2 às 6 da tarde. A Casa Blumenau em Pelotas fica na Rua General Osório 701, esquina 7 de setembro. E em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Borne, 539. Você ouviu isso? Caramba! Owen Wilson! Sorry, I can explain. There's been a big misunderstanding. You messed with my sister, huh? Get him! Whoa, 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 whoa. Whoa, whoa, whoa. Let me handle this. Your sister? No. He messed with his mother. And picture this, his grandmother, too. It's disgusting. You can have it. That was a close one. Thank you. Nada abala a confiança de quem estuda no CCAA. ¿Dónde está el canalla? Another misunderstanding? ¿Dónde está el canalla? Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Voltamos com o último bloco do programa Entre Nós, que hoje, quinta-feira, está ao vivo pela TV Cidade e também, ao mesmo tempo, pela internet no www.tvcidadepelotas.com.br. Bastidores, a gente conversando, deixamos ali o telespectador e o internauta
Louco para saber, e eu também não sabia, e tu meio me contou por cima, por que Pelo Telefone o nome do grupo? Bom, o nosso grupo há 9 anos atrás, quando refez essa formação, que já havia 30 anos a gente tocado juntos, nós gostamos do samba de raiz e a gente queria fazer uma homenagem aos pioneiros do samba, né? As pessoas que garimparam mesmo, que abriram caminhos, né? E que provavelmente encontraram as maiores dificuldades. Para gravar nem se fala, né? Não só para adquirir um status, porque o samba ele vem de uma camada pobre, né? Negra, e periferia, né? Periferia, e ele sofreu inúmeros preconceitos, inúmeras dificuldades e até chegar ao status que tem hoje o samba, né? Como reconhecimento, como a própria divulgação internacional que aconteceu com o samba, né? Enfim. E a gente queria fazer essa homenagem, a gente pensou no nome de algum compositor, Noel Rosa, Cartola, Nelson Sargento, Nelson Cavaquinho, alguma coisa assim. E aí, pesquisando, a gente se deu conta que a música Pelo Telefone, que foi gravada em 1917 no Rio de Janeiro, que é de Donga e Mauro de Almeida, o chefe da polícia pelo telefone mandou avisar. A gente botou o nome dessa música como o nome do grupo. E o primeiro samba gravado no Brasil, pelo menos conta a literatura da história fonográfica, que esse teria sido o primeiro samba. Discussões à parte, é esse o nome do grupo, em relação a essa homenagem. Homenageando o primeiro samba, a gente sempre homenageia. Tanto é que no nosso repertório, a gente tem blocos de vários compositores, né? E que dependendo do momento, dependendo do andamento da festa, a gente predomina mais uma fase ou outra fase. Tem festas, às vezes, que dispara e tu não tem como segurar e não botar carnaval. Ah, sim. Né? Então a gente usa também muita MPB em ritmo de samba. Nós temos várias do Roberto Carlos, por exemplo, em ritmo de samba. Né? Enquanto ele não ligar de lá e dizer que é para parar, a gente vai continuar tocando. Né? Sim, né? claro. E vocês têm horrores de show, né? Vocês têm quantos shows vocês estão fazendo por, não sei se por apresentações, mês? eu diria. Show é muito... mas são shows. Show. Não, mas é questão de modéstia. Não, são apresentação shows. mesmo, apresentação. E não só aqui, em toda a Rio Grande do Sul. E agora mesmo, sábado, a gente vai a Jaguarão, né? Num evento lá de samba que tem. E várias... a gente tem ido a Canguçu, tem ido nas cidades da volta, assim, né? No mínimo, a gente tem 2 apresentações por semana. No mínimo, assim. Fora as coisas aqui, assim. E tá bom nesse sentido, assim, e Pelotas, ela tem uma concorrência natural, porque Pelotas, ela tem ela é um berço, ela fabrica músicos. E, sobretudo, nessa área do samba, ela tem uma... E agora eu até me atrevo a dar um dado importante, assim. Me contou um pesquisador da UFPEL, professor Mário Maia, que os negros que vieram do continente africano para trabalhar no Brasil, eles vinham de regiões distintas da África. E não eram unificadas as características. Cada região africana tinha uma característica. E que foi detectado que os negros de maior musicalidade foram os da Bahia, os cariocas e os que vieram para a charqueada. Nossa, ainda vieram aqui para o Sal. Vieram ser comido para o Sal. Exatamente. E provavelmente esteja aí uma origem do samba pelotense. Né? Isso não é uma pesquisa minha. Sim. Foi um professor da UFPEL, que já citado aqui, que disse que houve uma pesquisa em torno disso. Tanto é que aqueles clubes como Chove Não Molha, que é de 1819, e o Fica Aí, que é de 21, foram grupos criados nessa segregação racial, né? E é uns clubes com muita força, com o samba. Tanto é que a gente toca lá hoje, sente a energia, né? Daquela força assim, do samba, daquela coisa marginalizada que depois adquiriram um status e hoje são um clube como qualquer outro. Sim. Nem se pensa mais nisso, que era um clube assim ou assado. Né? Que interessante esse dado.
É um dado muito interessante. Muito interessante. Que os negros teriam vindo para a charqueada foram aqueles daquela região que tinha mais musicalidade, que era do apelo, do emocional, tinha mais cantoria. Sim. Né? Outros eram mais aquietados, de várias características, dependia da região da África. Né? E isso a gente gosta de investigar, assim, para saber onde está metido. Claro. O samba não nasceu comigo, Sim. não nasceu com meus colegas, não nasceu com a gente. A gente é um neto desse samba, um bisneto, não sei o quê. Nós só estamos fazendo justiça. Para quem trouxe, né? Para quem trouxe. E tocar um pouco da musicalidade das pessoas. Assim. Vamos ouvir então, para encerrar o programa, um pouquinho pelo telefone? Claro. Temos. Já vou te agradecer pela presença aqui, porque aí a gente vai encerrar o programa com uma das músicas de vocês. E está convidado, quando for lançar o livro, para comparecer aqui com a gente. Obrigado então pelo convite. Como eu disse, o Entre Nós é entre todos. É entre todos. É muito democrático. Muito obrigada, eu que agradeço. E a gente agradece já a você que ficou do outro lado, tanto pela internet quanto pela TV. E vocês ficam agora com um pouquinho, uma palhinha pelo telefone. E a gente se encontra ao vivo na outra quinta-feira. Até lá. Insensato destino pra quê?